Olá pessoal, ainda há tempo para mais um ensinamento. O ensinamento que eu trago para vocês é: não julgueis. Há fiéis que tecem críticas dizendo que fulano é bom ou mal, o que nos causa transtorno. Se mesmo em número reduzido ainda existe fiéis que agem dessa forma, significa que os meus ensinamentos ainda não foram devidamente assimilados. Como tenho dito repetidas vezes, o fato de alguém julgar o próximo, qualificando-o como bom ou mal, significa que está profanando a posição de Deus. E isto é um erro gravíssimo. Portanto, gostaria que se prestassem muita atenção a esse assunto, porque o ser humano é incapaz de discernir o bem e o mal do próximo. Quem pensa consegui-lo é porque, sem perceber, atingiu o auge da vaidade. Isto é uma prova de que, na verdade, essa pessoa ainda nem adentrou ao portão da fé. A obra divina não é tão superficial a ponto de ser compreendida pelo raciocínio comum. É preciso que as pessoas se conscientizem bem desse ponto, seja como for. Se uma obra divina realmente grandiosa, inédita desde a antiguidade, que visa salvar os 3.000 mundos, se o ser humano não tiver um pensamento realmente amplo, não será capaz de conceber o quão magnífico ela é. Ou seja, querer ver por meio da visão sojo é o mesmo que tentar espiar o céu através da fresta do telhado da casa. Já me cansei de dizer que a fé não pode ser sojo e que somente por intermédio da fé dágio é possível conhecer a vontade divina. Não sei mais o que fazer, pois parece que as pessoas têm dificuldade de entender. E do mesmo modo, há aquelas que continuam errando. Ao observarmos a sociedade em geral, notaremos que, em todos os seus setores, há os predomínios do aspecto sujo, e isto parece ser muito mais evidente no Japão. Até mesmo as organizações religiosas criam internamente grupos que lutam pelo poder, e essa má conduta tem repercutido nos jornais. Da mesma forma, os partidos políticos, as repartições públicas e as empresas não fogem à regra. Essa situação evidentemente causa prejuízo à eficiência e ao progresso dos empreendimentos. Aliás, por ser um mundo tão equivocado, Deus irá reconstruí-lo. Examinando as causas, podemos afirmar que, sem exceção, as más condutas decorrem da atitude suja. Por conseguinte, se o mundo não estiver fundamentado na atitude dágio, certamente não será possível concretizar uma sociedade justa e magnânima. No entanto, apesar de serem fiéis da nossa igreja, se houver entre eles pessoas que ainda possuem resquício de pensamento sujo, gostaria que tomassem consciência disso o quanto antes. Seu pensamento, para que possam
tornar-se autênticos messiânicos. Caso contrário, à medida que a purificação se intensificar, visto que gradativamente o julgamento de Deus se tornará mais severo, no momento decisivo, mesmo que sintam remorso, será tarde demais. Assim sendo, se for o caso de se arrepender e se modificar, aconselho que o façam logo, agora, antes que seja demasiadamente tarde. Estou de pleno acordo com os ensinamentos que o Emoto apresenta reiteradamente. A vaidade e a compreensão errada são as causas de grandes sofrimentos. O mesmo pode ser entendido das palavras de Jesus: não julgueis. Em suma, ao invés de julgar o bem ou o mal do próximo, devemos julgar o nosso bem e mal. O correto é manter-nos neutros em relação aos atos do próximo. O que me deixa ainda mais surpreso é o fato de existirem pessoas que pensam: fulano está agindo de forma inconveniente, porém não sei se Meshama não está percebendo. Ou então, como ele é uma pessoa misericordiosa, deve estar fazendo vista grossa. Ou ainda, como é difícil falar sobre isso, ele está evitando interferir. Sendo assim, nós aqui devemos, no lugar dele, advertir aquele fulano. E, a meu ver, isto é um grave equívoco, é deixar a situação ainda mais desagradável. Isto porque essas atitudes me fazem pensar: será que as pessoas acham que sou tão ingênuo assim? Pensem bem, se eu fosse realmente tão ingênuo, não teria condições de realizar o grandioso trabalho de salvação da humanidade e tampouco de lutar e vencer o chefe dos demônios. Na minha opinião, essas pessoas que se mostram tão boazinhas é que são ingênuos. Aliás, mais do que isso, são verdadeiramente imaturas. Conforme já disse, esta é, de fato, a ingenuidade do subestimar quem não é ingênuo. Como os nossos fiéis já sabem, atualmente não há quem não possua toxinas. Essa situação ocorre também no corpo espiritual. Também não existe ninguém sem falhas. É por isso que Deus nos concede a salvação por meio da purificação. É tal qual a famosa frase: quando penso sobre o outro, que tolo ele é. Na verdade, estou me referindo à minha pessoa. E também, quando penso que ingênuo é ele, trata-se de mim mesmo. Aproveitando a oportunidade, vou falar a respeito de mais uma coisa. Eu consigo saber perfeitamente e somente o necessário o que qualquer pessoa sente. Só que como não conto isto às pessoas, estas ficam preocupadas, achando que não estou sabendo o que está se passando. Na verdade, estou ciente de tudo, só que calado, e deixo nas mãos de Deus. Procedo dessa maneira porque Deus retira as pessoas que não têm mais jeito. Ou então, em caso de pessoas más, Ele resolve a questão, tirando-lhes até mesmo a vida. Isso já ocorreu com algumas pessoas, e por esse motivo, creio que os fiéis mais antigos estejam cientes disso. Conforme já disse, deixo tudo nas mãos de Deus, já que me mantenho
sem preocupações. Meu sentimento assemelha-se à suave brisa da primavera. Do meu ponto de vista, posso dizer que a maioria das pessoas são ingênuas, mesmo os heróis em âmbito mundial ou os dignatários do Japão são pobres coitados que me parecem crianças inocentes. Entre todas as pessoas perversas são as mais ignorantes. Isso é interessante, pois a fundadora Sayo Kitamura da religião Odoru Shukyo, só de ver a fisionomia da pessoa era capaz de chamá-la de verme. Sua maneira de se expressar é rude, mas acredito ser uma verdade. Vou encerrar minha explanação, pois acabei me desviando muito do assunto propriamente dito. 13 de maio de 1953, páginas 105 a 108. Alicerce do Paraíso, volume 4, Meishu Sama. Boa semana a todos.